Paz do Senhor para aqueles que estão nos acompanhando online, que Deus também abençoe você na sua casa. Nós temos membros da igreja que moram em outras cidades, moram em São Paulo, moram em Tatuí e moram em outros lugares, continuam membros da igreja, são dizimistas fiéis, acompanham os cultos regularmente e aparecem aqui na ceia. Temos irmãos também que acompanham de São Paulo, que o Senhor os abençoe muito. Irmãos, eu gosto de começar com oração. Toda vez que eu não oro, não é igual, então vou começar com oração. Pai amado, nós nos colocamos na presença do Senhor para pedir a Tua bênção. Pai amado, nós precisamos da Tua presença, nós precisamos do Teu Espírito Santo, nós precisamos daquela força interior que vem do Espírito Santo, para Te amar, para aprendermos a amar, para sermos mudados e transformados e usados para a honra e glória do nome de Jesus. Nós passaremos por situações difíceis, que nós não temos controle, situações que nós não conseguimos resolver, situações que só o Senhor sabe a solução, mas com o Senhor nós passaremos de maneira serena, cheios da presença do Senhor e da Tua paz e da Tua bênção. Oramos em nome de Jesus, amém. Faltava menos de 24 horas para o Senhor Jesus morrer ali na cruz. Ele havia se reunido no cenáculo com os discípulos, ele tinha informações muito importantes para dar. Nesta noite nós vamos concentrar somente nessa daqui. João 13, verso 34 e 35. João 13, verso 34 e 35, pode acompanhar aqui na tela, se deu tudo certo. E lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Olha, o Senhor Jesus gostava muito de ensinar por analogias, comparações, metáforas, atos simbólicos, e ninguém entendia direito. Essa era essa razão mesmo. Logo de cara não era para entender, porque os inimigos de Jesus não podiam entender. No particular, ele ajudava os discípulos a saírem da compreensão concreta para o entendimento abstrato. Isso fazia com que eles entendessem, raciocinando, e guardavam então o significado. Às vezes ele ensinava de maneira direta, mas tinha tanta profundidade que as pessoas boiavam. E possivelmente aqui, quando ele falou de maneira tão direta, os discípulos não teriam condições de entender, e nós não teremos condições de entender, a menos que nós entendamos o contexto. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu os amei. Nisto todos saberão que vocês são os meus discípulos. O mandamento não é novo. Amar a Deus não é novo. Amar o próximo também não é novo. O que tem de novidade aqui? Como eu os amei. O modelo é Jesus. Até então nós sabíamos que era para amar a Deus, era para amar o próximo como nós mesmos, mas nós não tínhamos o modelo. Agora nós temos o modelo. É para amar, mas é para amar igual Jesus, como Jesus. Então nós temos que entender como que Jesus amou. Mas esses versos aqui estão no final do capítulo, e o capítulo, como qualquer outro, começa no verso 1. Vamos ler o verso 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, ele ia morrer, seria exaltado à direita de Deus Pai, estaria nesse plano espiritual, agora sem as limitações de um corpo humano. Sabendo que estava chegando a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O modelo para nós amarmos é Jesus. E se nós vamos amar como Jesus, vai ter que ser até o fim. Foi assim que ele amou os seus. Irmãos, os seus
não é só aqueles 12 não, vamos tirar Judas, não é só aqueles 11 não, nós também. Milhões e milhões e milhões de pessoas que Jesus salvou e vai salvar, Ele amou até o fim. Até esse momento nós temos então o mandamento, nós temos o início do capítulo, mas para entender nós temos que saber como Jesus simbolizou. Então finalmente chegou a festa da Páscoa, celebravam no fim da tarde, eles estavam no cenáculo. Ali no cenáculo Jesus falou demais sobre o Espírito Santo, falou da sua partida, falou da sua ressurreição. Foi a última conversa de Jesus, com eles. Ali ele instituiu a ceia, e num determinado momento durante a Páscoa judaica, ele levanta, tira a roupa de cima, ficou com alguma roupa por baixo, isso o texto deixa claro. Pegou uma toalha, enrolou ao redor do seu corpo, uma bacia, e passou a lavar os pés dos discípulos. Culturalmente uma coisa muito estranha, porque eles, antes de entrar num ambiente residencial, em algum lugar de reunião, eles lavavam os pés antes de entrar. Então não lavava no meio de uma refeição, lavava ao entrar. Se fosse na casa de uma pessoa rica, tinha empregado que lavava o pé da visita. Ali eles chegaram, não tinha empregado nenhum, cada um lavou o seu. Então os pés deles estavam limpos. Primeira coisa esquisita. A outra coisa é que Jesus, no papel social dele, não era empregado de ninguém. Na sociedade as pessoas pensavam que ele era só um profeta muito ungido, mas ele era muito mais do que um profeta muito ungido, mas eles pensavam que ele era um profeta. Os discípulos já haviam entendido que ele era o Messias, o Filho de Deus, que era o Deus homem, homem-Deus, já haviam entendido isso. No papel social dele, não importa qual fosse o entendimento, ele não era empregado de ninguém. De repente ele levanta como se fosse um empregado, socialmente falando ele estava se humilhando, socialmente falando, e passou a lavar os pés deles. Os discípulos já estavam acostumados com as simbologias de Jesus, suas parábolas, suas metáforas, suas comparações, suas analogias. Evidentemente que o mais esperto estava esperando a aplicação, estava esperando a aula, estava esperando o significado. Mas Pedro não se aguentava. Pedro é daquele que primeiro fala, depois pensa, depois resolve. Então Pedro logo, quando chegou na vez de Pedro, Pedro falou assim: o senhor vai lavar meus pés? Querendo dizer, não tem cabimento, o senhor não tem esse papel social, aliás, meus pés estão limpos. Jesus disse o que nós já sabemos, que conforme ele simbolizava, falava por comparações, analogias, todo mundo boiava, até que finalmente o ensino era dado, saindo do concreto para o abstrato. Então no verso 7 nós lemos assim, João 13, 7. Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Jesus sabia, ele estava lavando os pés e todo mundo estava boiando. Os pés estavam limpos, o papel social dele não era esse. Mas Pedro não entendeu de jeito nenhum. Jesus disse: você não está entendendo, mas Pedro não quis saber. Ele responde no 8 assim, então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Aí Pedro sai do 8 para o 80, verso 9, então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. O verso 10, Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. Vocês estão limpos, mas não todos. Pedro, sem entender nada, então agora achando que finalmente tinha concordado, não lava só os pés, a cabeça, as mãos e tudo mais. E Jesus disse: se eu não lavar, você não tem parte comigo. Evidentemente que Jesus estava ali num ato simbólico. Evidentemente o que importa aqui é o significado simbólico e não o ato em si, porque para as pessoas terem parte com Jesus, ele não precisa literalmente lavar os nossos pés.
Todos vocês aqui têm parte com Jesus, não é verdade? Quem que recebeu Jesus aqui, levanta a mão. Nós temos parte com Jesus, porque nós o recebemos como Senhor e Salvador. Nós temos parte com Jesus, nossos pecados estão perdoados. Nós temos parte com Jesus, nós somos templo do Espírito Santo. Nós temos parte com Jesus. É só você se isolar aí num canto, começar a ler a Bíblia e orar, que você vai perceber a presença de Deus e a voz de Deus. É só você pegar a Bíblia, se uma área da vida não estiver boa, parece que você vai bater logo de cara naquele verso que é para você ser exortado. Nós temos parte com Jesus, Deus fala conosco, porque nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador. E Jesus estava dizendo, é à luz da simbologia, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Como Pedro não tinha entendido a luz da simbologia, ele disse, então lava a cabeça, lava as mãos. Jesus disse, olha Pedro, você já me recebeu, você já está limpo. Esse grupo aqui está limpo, menos um, né? O Judas Iscariotes não estava limpo, mas você está limpo. Aqui a história aqui é outra. Tendo Jesus lavado os pés de todos eles, evidentemente que eles não haviam entendido ainda, então ele se livra lá da toalha, da bacia, coloca a roupa por cima e fala, vocês compreenderam? Na verdade, todos estavam banhando. Verso 12. Depois de ter lhes lavado os pés, verso 12, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e voltando à mesa perguntou-lhes, vocês compreendem o que eu lhes fiz? Será que vocês entendem o que eu fiz? Para falar a verdade, eles não estavam entendendo nada. Então Jesus passou a explicar, isso é importantíssimo, se nós vamos amar uns aos outros, se nós vamos amar o próximo como Jesus amou, se nós vamos entender que a novidade do mandamento não é amar, a novidade do mandamento é amar como Jesus, é amar tendo Jesus como modelo. Até esse momento ninguém está entendendo nada. Então Jesus passa a explicar, verso 13, vocês me chamam de mestre e de Senhor e fazem bem porque eu sou. Então Jesus nessa hora disse, eu sei que o meu papel social não é de empregado, eu sou o mestre, eu sou o Senhor, mas eu lavei os pés de vocês. Eu sou o mestre, eu sou o Senhor, mas socialmente falando, eu me humilhei e lavei os pés de vocês. Ele continua no 14, ora, se eu sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Verso 15, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Então Jesus passou a explicar, vocês me chamam de mestre e Senhor, e eu sou, contudo eu lavei os pés de vocês. E eu espero que vocês lavem os pés uns dos outros. E aqui não é literal, no sentido simbólico do que ele vai ensinar. No sentido simbólico, eu espero que vocês lavem os pés uns dos outros. Ele disse, eu dei o exemplo. E eu espero que vocês se humilhem, como eu, sendo o mestre, o Senhor, me humilhei, e lave os pés uns dos outros. E tem mais, o servo não é maior do que o seu senhor, nenhum de vocês é maior do que eu. O enviado não é maior do que aquele que enviou, e Jesus nos enviou para fazer discípulos das nações. Jesus disse, vocês não são maiores do que eu. Se eu me humilhei e lavei os pés de vocês, vocês devem se humilhar e lavar os pés uns dos outros. Em outras palavras, em menos de 24 horas eu vou morrer.
quem vai continuar a obra é vocês. E vocês vão ter que continuar como eu fiz a obra. E vocês vão ter que amar como eu amei. E vocês vão ter que ir até o fim. Até o fim. Literalmente, Jesus lavou os pés. Mas o que ele quis dizer é isso, preste bem atenção. Jesus humilhou-se no tempo e no espaço para que nós fôssemos salvos. Ele teve uma decisão que para nos servir, com perdão de pecados e vida eterna, ele se humilhou no tempo e no espaço. Ele coabitava com o Pai e o Espírito Santo nas regiões celestiais. Ele torna-se homem, ele continua ligado ao Pai e o Espírito Santo de todas as formas, porque ele coexiste nessa trindade. Mas quando ele se tornou homem, ele estava limitando-se no tempo, no espaço, num corpo humano. E ele estava tendo limitações que Deus não precisa ter. Num determinado momento ele estava morto de sono e dormiu no barco. Maior temporal, tiveram que falar: Jesus, acorda, acorda, nós estamos perecendo, porque ele se tornou homem. Ele sentia sede, ele sentia fome. Quando ele viajava, sujava os pés dele de pó. Na cruz ele disse: eu tenho sede, e deram vinagre para ele beber. Ele humilhou-se no tempo, no espaço, tornando-se um homem sem pecado. Essa encarnação de Deus, esse Emmanuel, Deus conosco, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, humilhando-se no tempo, no espaço. Nessa existência humana dele, era uma humilhação. Além do mais, tinha que ir para a aula para aprender ele a escrever na sinagoga. Ele sabia mais do que o professor. Com 12 anos ele podia conversar com os mestres da lei, sabia mais do que eles. Ele também deve ter tido vizinho chato, irmão chato, cachorro que late sem parar na vizinhança chato. Ele teve que passar por todas essas situações, ser menosprezado socialmente falando, de muitas formas, perseguido, crucificado. Ele deixou a glória do céu para nos servir com perdão de pecados e com vida eterna. O Senhor Jesus disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido. Ele merecia tudo que você puder pensar, ele merecia. E no céu ele tem toda a honra, toda a glória e toda a autoridade. É só você ler o livro de Apocalipse, que ele é o Senhor nas regiões celestiais, nessa unidade com o Pai e com o Espírito Santo. É ele que tem autoridade sobre os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças da ira do Cordeiro. É ele que tem autoridade absoluta no livro de Apocalipse. Ele tinha todo o direito, mas ele abre mão dos seus direitos. Ele abre mão da sua dignidade de ter honra e de ter glória. Ele se humilha no tempo e no espaço. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele se humilhou no tempo, no espaço, nos amou até o fim, morrendo naquela cruz. Posso dizer para você que Jesus sentiu angústia. Verso 21, depois de dizer isto, faz uma referência ao fato que Judas ia traí-lo. Verso 21, depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. Ele nos amou até o fim. Tanto no capítulo 12 como no 13, como as passagens de Jesus no Getsemane, diz que ele estava angustiado e muito triste, porque passar pela paixão de Cristo ia ser uma coisa muito, muito horrorosa. Mas ele amou os seus até o fim, se humilhou até o fim. Sabia que Jesus, se ele falasse alguma coisa, os soldados romanos cairiam mortos. Mas na cruz ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. É isso que Jesus estava exemplificando,
que ele havia se humilhado no tempo, no espaço, ia se humilhar no tempo, no espaço até a cruz. Em menos de 24 horas ele estaria morto. Ele morreu em menos de 24 horas. E os discípulos iam ter que continuar no seu papel. O papel de Jesus é morrer na cruz. O nosso papel é evangelizar. O nosso papel é discipular. O nosso papel é orar. O nosso papel é clamar. O nosso papel é amar, tendo Jesus como modelo. Significa que às vezes a gente pode ser socialmente um pouquinho mais importante do que o outro, um pouquinho mais rico do que o outro, um pouquinho mais instruído do que o outro, um pouquinho mais qualificado do que o outro, mas para servir a gente abre mão. Se tiver que fazer culto naquele bairro de pessoas mais pobres, talvez com casas mais precárias, talvez o esgoto correndo ali na Guia e Sarjeta, deixa todos os seus direitos, suas exigências, seu conceito de higiene, seu conceito do que eu vou fazer para abafar, vai lá fazer a visita, vai lá orar, vai fazer a reunião de oração, vai lá levar a cesta básica, vai lá levar doação de roupas. Se nós vamos continuar a obra, nós temos que seguir no modelo de Jesus. Só trabalho na obra se eu ganhar bem. Só trabalho na obra se for assim, se não for assado. Só trabalho na obra se não tiver dor de cabeça. Só trabalho na obra se ninguém me criticar. Só trabalho, só sirvo, só faço alguma coisa se eu não tiver problema. Jesus só teve problema e ele era digno de honra e de glória. Ele deixou a glória do céu. Milhões e milhões de anjos podiam estar adorando Jesus, e as pessoas aqui da terra nem sabiam que ele era o Messias. E quando podiam ter uma ideia que ele era o Messias, achavam que ele era somente um profeta. E aqueles que creram nele foram perseguidos, e segundo as Escrituras, aqueles que o mataram não sabiam o que faziam, mas ele ia morrer naquela cruz por nós e nos amou até o fim. Então Jesus disse para os discípulos: vocês não são maiores do que eu. O servo não é maior do que o seu senhor. O enviado não é maior do que aquele que enviou. Vocês não são maiores do que eu. Vocês me chamam de senhor e mestre, eu sou o senhor e o mestre. Mas eu dei exemplo. E vocês têm que ter essa atitude de continuar a obra nesse modelo de Jesus, amando as pessoas até o fim, servindo as pessoas até o fim. O nosso trabalho na obra de Deus é com o espírito de servo, e o nosso papel na obra, quer seja pastor, missionário, reverendo, apóstolo, não interessa, é de servo, é de servo. Deus nos chamou para servir. Deus nos chamou para servir, abrindo mão de direitos e muitas vezes de privilégios, muitas vezes convivendo com conceitos de higiene diferentes. Não vou falar por questão de educação, mas nessa viagem aí na África eu passei cada perrengue de higiene que vocês não imaginam, mas não vou falar. Se quer servir a Deus, tem que deixar de lado as exigências. Senhor, eu vou para aquele lugar que o Senhor está abrindo a porta. Eu vou entrar naquela casa mais pobre. Eu vou comer talvez aquele inseto assado, aquele gafanhoto, que nem João Batista. E não vamos entrar em mais detalhes. Se quiser, vai ter que ser assim, vai ter que ser dessa maneira. A pergunta é: será que eles aprenderam? Porque nesse momento Pedro estava boiando, mas eles aprenderam. Eu quero dar 2 exemplos bem concretos, e vamos falar um pouquinho mais dessa cerimônia do lava-pés. Quando nós chegamos no livro de Atos, a igreja se multiplicou, e eles foram seguindo o modelo da sinagoga e elegendo presbíteros, que a palavra presbítero significa ancião no grego. Se a gente falar velho parece mal educado, se falar idoso está um pouquinho melhor, se fala ancião, a gente fala, parece que tem menos preconceito, mas eram pessoas mais velhas,
mais maduras, mais sábias, que iam se tornando os líderes das igrejas locais. Quando teve um problema de distribuição de alimentos, porque desde a lei de Moisés eles tinham que socorrer os órfãos e as viúvas, deu problema na administração. Os apóstolos não decidiram de maneira autoritária. Eles não se reuniram e falaram: nós somos os bambambãs aqui da igreja de Cristo em Jerusalém. Tinha milhares e milhares de crentes. Nós que mandamos nesse negócio aqui. E quero falar mais para vocês. É a gente que sabe, vocês não estão sabendo nada. E nós que vamos resolver esse problema aqui. Não foi assim. Eles chamaram os líderes, os anciãos das várias congregações que se reuniam nas casas, possivelmente pequenas igrejas, chamaram todo mundo e falaram assim: o critério aqui é esse, eles têm que ser santos, têm que ter credibilidade, bom testemunho e cheios do Espírito Santo. Quem que vocês querem nomear? Aí deram os nomes, elegeram as pessoas e os apóstolos impuseram as mãos. Eles não decidiram sozinhos, porque eles sabiam que eles não estavam acima de ninguém. Eles sabiam que eles tinham autoridade apostólica do colégio apostólico. Eles sabiam que eram testemunhas de tudo. Eles sabiam que foram colocados nesse papel de função ministerial, mas eles não eram melhores, não eram superiores, eles eram servos. Eles foram chamados para amar como Jesus amou, no modelo de Jesus, numa liderança que é serva até o fim. Até o fim. A igreja cresceu, veio a perseguição, ela se espalhou. Se você olhar no mapa aqui, olha para a minha mão, que você já você vai ver o mapa. Aqui está Israel. Dá uma olhada aqui, senão você não vai ver o mapa. Olha aqui está Israel. Acima de Israel é Síria. Na fronteira da Síria você vai ter Iraque, do lado esquerdo você vai ter Turquia. Lá da parte ocidental da Turquia, depois tem o Mar Egeu, do outro lado é Grécia. Lá na parte ocidental da Turquia, ao norte, tem os lugares que eram chamados de Ponto e Bitínia, bem longe de Jerusalém, mais de 2.000 quilômetros. Passaria pela Capadócia, que está a 1.000 quilômetros de Jerusalém, porque eu já estive na Capadócia, eu olhei ali no Google Maps, era 1.000 quilômetros da Capadócia até Jerusalém. Agora, do Ponto Bitínia, uns 2.000 quilômetros, bem longe. Pedro estava mandando uma carta para os irmãos dispersos por todas essas regiões, e ele escreveu assim: eu sou um presbítero com vocês, eu sou um dos anciãos com vocês. Ele não disse eu sou superior a vocês, ele não disse eu sou inferior a vocês, ele disse eu sou um ancião com vocês, eu não sou melhor do que vocês. Evidentemente que ele tinha mais autoridade, porque ele era testemunha ocular dos sofrimentos de Cristo, da ressurreição de Jesus e da ascensão. Mas ele disse: eu não sou maior do que vocês, eu sou presbítero com vocês, e eu sou coparticipante da glória que há por vir. 1 Pedro 5:1, acompanha aqui que nós estamos provando que Pedro aprendeu a lição. Vamos provar por meio de 2, 3 versos. 1 Pedro 5:1, aos presbíteros que há entre vocês, lá no Ponto, na Bitínia, na Capadócia, 2.000 quilômetros para lá de Jerusalém. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, não acima, não abaixo, como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo, o que adicionava a Pedro uma autoridade extra, mas não fazia dele superior, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Então ele, antes de falar o que ele ia dizer, ele disse: eu sou presbítero com vocês. Na história o colocaram como o primeiro Papa, não vamos entrar na polêmica, mas ele mesmo escreveu
sou um líder como vocês. E aí ele passou a dizer o que é pastorear mesmo, o que é fazer a obra de Deus mesmo. Ele diz: quando vocês pastorearem, não seja por obrigação. Ai, 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 agora eu tenho que ensaiar. Ai, 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 meu horário de oração. Ai, 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 tem que telefonar para a pessoa que está em necessidade. Ai, 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 vou comprar a cesta básica para doar. Não trabalhe por obrigação. Ame como Jesus amou, de maneira espontânea. O primeiro verso diz: Ele amou os seus até o fim, de maneira espontânea. A Bíblia diz que o Pai amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Mas o Pai nos ama, o Espírito Santo nos ama e Jesus nos ama. Ele nos amou até o fim. Foi de maneira espontânea, não foi por obrigação. Ele falou isso em João 10: ninguém tira a minha vida, eu a dou, eu a tomo de volta. Foi de maneira espontânea. Ele amou de maneira espontânea. E Pedro aprendeu a lição: pastoreie, mas não pastoreia por obrigação. Pastoreia, mas pastoreia de maneira espontânea. Faça o que você for fazer na obra de Deus de maneira espontânea. Não trabalhe na obra por dinheiro. Trabalhe de boa vontade. Não faça do ministério uma escada para ficar rico, ter milhões, comprar avião. Não trabalhe no ministério por ganância. Trabalha de maneira espontânea. Ame como Jesus amou, e como Ele amou, vai até o fim, de maneira espontânea, com boa vontade, sem ganância, sem obrigação. E não sejam dominadores do rebanho, não sejam senhores do rebanho, não sejam dominadores do rebanho. As ovelhas não são propriedades dos pastores, os pastores são servos das ovelhas. Isso que é o que Jesus ensinou, e eles aprenderam. Verso 2: que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação. Ele disse isso, deixando claro: eu não sou superior, eu sou testemunha dos sofrimentos de Cristo. Com vocês, eu sou coparticipante da glória. Mas se tem uma coisa que eu posso falar para vocês, no mesmo nível de igualdade: não pastoreiem por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer. Não por ganância, mas de boa vontade. Verso 3: não como dominadores do que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. As ovelhas não são propriedades dos pastores. A obra não é propriedade do pastor. O pastor, junto com outros anciãos, podemos chamar de conselho ministerial, podemos chamar de equipe pastoral, chama do jeito que quiser, um grupo de pessoas respeitadas, tem que amar como Jesus amou, servir como Jesus serviu, abrindo mão de direitos, de exigências, andando uma segunda milha, para que a obra de Deus seja realizada. Quando para trabalhar, a gente coloca um monte de exigências: se não pagar tanto, eu não trabalho; se não for assim, eu não trabalho; se for naquele bairro, eu não trabalho; só trabalha se for na casa da pessoa mais rica, não vai na casa da pessoa pobre de jeito nenhum, não vai no bairro pobre de jeito nenhum, não faz nada com os pobres. Está um pouco estranho, porque não foi assim. Jesus andou com os pobres. Não gosto de criticar o meio evangélico, mas existe um ensino, acho que veio dos Estados Unidos, está muito bem propagado no Brasil, faz parte do Evangelho Coach, e você é o que as 5 pessoas mais próximas de você são. Então, se você andar com 5 pobres, segundo esse ensino, você vai ser pobre. Se você procurar 5 pessoas muito influentes, você vai virar pessoa muito influente. Irmãos, isso aí vai queimar no fogo do inferno. Isso vai queimar no fogo do inferno.
A pessoa pode ficar até meio rica porque está andando com 5 pessoas ricas, mas vai queimar no inferno com o seu dinheiro. Sabe por quê? Porque Jesus andou com os pobres. Jesus andou na casa do pobre, Jesus também entrou na casa do rico. Ele veio salvar o mundo. Ele também ministrou para rico. Lázaro não era pobre, Maria Madalena também não era pobrinha, mas ele também ministrou para pobre, também andou com pobre, também andou com samaritana. Esse aqui é o evangelho do Senhor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu sua vida. Só vou andar com 5 pessoas mais ricas, mais influentes. Não sei que Bíblia esse povo está lendo. E com a ganância de ficar rico, o Deus dele é o dinheiro. Pode ganhar o dinheiro, mas vai queimar no inferno o dinheiro, essas 5 pessoas e o sexto que seguiu essas 5 pessoas. Se você quiser andar com Deus, você vai andar com Jesus, você vai andar com o Espírito Santo. O que Jesus mandar fazer, faz. Vai, prega na praça, prega na praça. Tem que andar a segunda milha, hein? Porque o pessoal da praça não toma mais banho. Eu sou do tempo que na praça era legal. Sou do interior de São Paulo, do norte de São Paulo. As praças são lindas no interior. Praça da cidade de Batatais, onde eu nasci, é linda. Dentro da igreja católica tem os quadros do Portinari, Varamilhões. Uma maravilha a praça de Batatais. Mas hoje você chega lá, está o sem teto, não tomou banho, vai saber onde ele foi no banheiro. Mas se Jesus mandou, vai lá. Ele pode salvar e recuperar qualquer pessoa. Ele é o Senhor. Ele pode mudar e transformar. Se você andar com Jesus, já que você quer andar com o rico, Ele é o dono do universo. Se você andar com Jesus e ouvir a voz dEle, ser cheio do Espírito Santo, Ele pode fazer de você um Davi que estava lá no pasto e virou rei. Você quer subir na vida? Anda com Jesus. Não fique escolhendo 5 pessoas mais ricas para você ser um bajulador delas. Anda com Jesus. Anda com Jesus, ouça a voz do Espírito Santo, faça a obra de Deus, ama como Jesus, e vai ter que se humilhar para ir no bairro pobre, para andar com as pessoas pobres, pessoas que talvez falam português tudo errado, mas anda, serve, caminha com Jesus, cheio do Espírito Santo, e Deus vai usar a sua vida. O nome do Senhor vai ser glorificado. Na Bíblia, quem temeu a Deus prosperou. José saiu da prisão para ser governador. Vai bajular 5 pessoas mais ricas. Isso não está nas Escrituras. Tira a data, tira o horário para você ler a Bíblia e orar. Procura amigo de oração. Eu sempre falo, irmão, gosto de orar com os irmãos da Assembleia, porque você para orar, os assembleianos não oram, irmão. Você não precisa ficar dando corda, não. Ora, diz, aleluia, glória, começa a orar em língua, o negócio pega fogo. Aí os outros irmãos das outras igrejas que a gente ama muito, tem que ficar dando manivela. Irmão, levanta a mão, glória, irmão, agora por irmão do lado, vira para cá, vira para lá. Oh, você não quer orar, não ora. Vão procurar pessoas que queiram orar. Levanta a mão, glória a Deus. Aleluia. Chegou a hora de orar, abre a boca e fala glória a Deus. Aí não fala, vira para cá, vira para lá, roda para cá, roda para lá, pega na mão do irmão. Irmão, se for para orar assim, chega, vai para casa. Não quer orar, vai para casa. Deus chamou para orar, abre a boca para orar, irmão. Clama a Deus. Cego Bartimeu, Jesus, filho de Davi, levanta, ora, clama. Aqui nós vemos, tanto no livro de Atos, como nesse livro aqui de 1 Pedro, que Pedro serviu. Pedro não teve atitude autoritária, Pedro não era dono do rebanho, mas eles tinham aquela autoridade de quem andaram com Jesus, eles davam as instruções, o povo decidia, eles impunham as mãos, mas eles não eram proprietários da igreja, e nem eram proprietários da ovelha. Vamos fazer tudo que Jesus mandou a gente fazer. Em princípio é difícil, porque Ele é santo, nós somos pecadores, mas com o Espírito Santo é possível. Quem quer amar como Jesus amou? Quem quer orar como Jesus orou?
Quem gostaria de imitar a Assembleia de Deus na hora da oração? Levanta a mão. Então vamos ficar em pé, nós vamos orar. Aleluia. Mas eu não vou orar primeiro para você ficar olhando para mim não. Você vai começar a orar com a pessoa do lado. Aí eu quero ouvir você orando. Você começa a orar, irmão. Eu quero ver que você está imitando bem o pessoal da Assembleia. Pode começar a orar. O que você vai pedir? Eu quero amar como Jesus amou. Novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei. Nisto todos saberão que vocês são meus discípulos. Pode começar a orar, eu quero ver você orar. Pode começar a orar, aleluia, glória a Deus. Peça para amar como Jesus. Peça para amar Jesus. Peça para andar com Jesus. Você quer prosperar, Ele é o mais rico do universo. Você quer prosperar, Jesus é o mais amoroso do universo. Você quer prosperar, Ele é o mais santo do universo. Você quer prosperar, Jesus é a fonte da vida. Ame Jesus e ame como Ele nos amou. Ame Jesus e ame como Ele nos amou. Pai amado, ouve a oração do Teu povo. Pai amado, ouve a oração do Teu povo. Pai amado, ouve a oração do Teu povo. Pai, nós vamos recusar evangelho que não é evangelho. Nós vamos recusar ensino do meio evangélico que não está na Bíblia. Nós vamos recusar evangelho coach. Nós queremos o evangelho de Jesus Cristo. Nós queremos o evangelho de Jesus Cristo. Nós queremos a presença de Jesus. Nós queremos o poder de Jesus. Nós queremos a unção de Jesus. Nós queremos o amor de Jesus. Nós queremos a renovação de Jesus. Nós queremos a novidade de vida de Jesus. Nós queremos a alegria de Jesus. Nós não queremos nada das 5 pessoas mais influentes. Nós não queremos nada disso. Nós queremos a presença de Deus. Nós queremos o poder de Deus. Nós queremos o Espírito Santo. Nós queremos a presença do Senhor, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, a glória do Senhor. Pai amado, visita o Teu povo, aleluia. Visita o Teu povo com a Tua presença, com o Teu Espírito Santo. Renova o Teu povo, renova o Teu povo. Derrama do Teu poder, derrama do Teu Espírito Santo. Nessa semana, Senhor, usa o Teu povo, aleluia, na evangelização, na oração, na intercessão. Pai amado, usa o Teu povo. Glorifica o Teu nome, Pai, em nome de Jesus.